Olá pessoal, aqui quem fala é o Edu. Hoje eu estou aqui para fazer uma breve observação dessa campanha do Ele Não. Alguns dias atrás, um querido amigo meu me disse algo que mexeu comigo. Ele disse: precisamos nos posicionar. Talvez seja mais um apelo de algo que eu já estava sendo convocado a fazer, não propriamente e exclusivamente no âmbito político, mas a estar buscando o bem e a verdade em todas as coisas. Estamos a poucos dias da eleição e acredito que este é um momento oportuno para fazer algumas observações, mesmo que seja com um certo atraso, para desencargo de consciência. Essa campanha do hashtag Ele Não reflete apenas os sintomas do tamanho depauperamento da inteligência, a queda da consciência e percepções extremamente achatadas de pessoas cujo cérebro possivelmente já entrou em estado de decomposição. Mas vamos voltar um pouco na história. Anos atrás, injustiçaram o Enéas, que aliás era um homem muito inteligente, coerente, esclarecido, com ideias concisas e aparentemente honesto. Até mesmo eu, na minha infância e pré-adolescência, fazia troça dele. Ninguém observava o valor substantivo de suas palavras, mas apenas o seu caráter estético. Sua eloquência fazia deste ilustre e respeitável senhor parecer o maluco da política do horário eleitoral. Ver Enéas humilhando seus desafetos nos debates era algo impagável, e foi um dos grandes incompreendidos do Brasil, que em 2002 já denunciava as ações ardilosas do mega bilionário George Soros, que influenciava as políticas administrativas dos países de interesse, financiando a candidatura de pessoas chaves no meio político, quebrando e passando por cima das soberanias nacionais. Se não fosse o detalhe incontornável da minha juventude e imaturidade na época, o maluco e idiota teria sido eu, que apenas era um jovem rebento indo na onda da massa dos ignorantes mais crescidos. Enredos complexos da vida e da política estavam longe da minha compreensão. Hoje, permanece apenas uma estranha saudade de um Brasil que poderia ter sido e não foi. Infelizmente não deram o devido valor para um homem que merecia. De tempo em tempo, a história parece se repetir. Com forte viés ideológico, fizeram a mesma coisa e até pior no campo acadêmico com o grande filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, principalmente depois que este humilhou um ícone intelectual da esquerda brasileira, Caio Prado Júnior, em um debate no centro anarquista. Mas nem tudo foi culpa dos eleitores. Nesse período, a máquina da esquerda já estava bem adiantada naquilo que se chama revolução cultural. A letargia, a falta de informação circulante e a incompreensão das massas lhes foram extremamente favoráveis. Embora não representasse grandes riscos para o sistema, Enéas não era um ser favorável e tão menos conveniente para os protagonistas do Teatro das Tesouras, assim como Mário também jamais teria sido em qualquer época. Os anos se passaram. Hoje nós temos uma outra personalidade ilustre, Bolsonaro. Patriota que é, sua eloquência decorre em parte da indignação, e com razão, de ver os absurdos que ocorrem em seu país. Estão destruindo o Brasil em nome de ideologias e interesses políticos, o poder pelo poder. Não se trata de meros bandidos corruptos, mas sim de uma organização criminosa de escala continental. Com todos os descalabros que imperam no Brasil, a verdade precisa ser dita sem firulas, sem atenuantes, sem eufemismos e sem o grotesco politicamente correto que não somente destrói a consciência e deixa as pessoas formidavelmente burras, mas que também corrói a própria ordem social. E lembrem-se, meus caros, da importância de se ter a devida proporção entre fato, sentimento e expressão. Me digam como conversar educadamente com pessoas que defendem estupradores, assassinos e corruptos? Como conversar educadamente com defensores da ideologia assassina que fez mais de 100 milhões de mortos? Dizem que ele é racista, machista e homofóbico. Até hoje nunca vi a comprovação disso na realidade. O que eu vejo é manipulação e safadeza ostensiva em tentarem a todo custo colar rótulos e o definirem por categorias que não se aplicam a ele. Rótulos e definições que os mais desinformados compram prontamente sem passar tais informações por nenhum filtro analítico sério. Equacionar toda a complexidade dos problemas do Brasil, a imagem, a candidatura do Bolsonaro em estereótipos e ficar repetindo e bradando aos quatro ventos os clichês das propagandas que a esquerda faz dele, torna o repetidor apenas em um robô demente funcional. Esses bocós podem ser facilmente classificados de idiota útil, ou seja, aquele que é idiota demais para saber que é idiota e idiota demais para saber a quem ele é útil com a sua idiotice. Não sou vidente,
mas tenho a leve impressão que vai ter muita gente se arrependendo no futuro e dizendo do Bolsonaro a mesma coisa que muitos, inclusive eu, dizem do Enéas hoje. E olha que já tem. Porém, em média, a maioria só irá acordar para a realidade quando tudo já estiver ferrado de vez. Ou melhor, mais ferrado ainda, pois já está ferrado. E se acordar? Dia e noite, faça sol ou chuva, o Bolsonaro é injustiçado pelos ignorantes de plantão. Não controlam o impulso desvairado de opinar, mesmo quando os assuntos circundantes fogem 100% de seu conhecimento. Mas é claro, o importante é opinar e se tornar o rei ou rainha da filodoxia. Opinar se tornou um mecanismo compensatório da ignorância do próprio opinador. O fulano opinou sobre política e já se torna no instante seguinte um PhD em ciência política. Observem, o problema maior não é opinar em si, e sim opinar partindo de pressupostos falsos. Isso é picaretagem. E a esquerda? Bom, a esquerda brasileira passou do limite tolerável há muitos anos. Não somente quer injustiçar e assassinar a reputação do Bolsonaro, mas quer assassinar a pessoa física. Esse é o modus operandi tradicional da esquerda. Estabelecer limites para ela sempre será um ato falho e ingênuo, pois não há limites para tamanha maldade e malícia dessas pessoas. Matar, mentir, falsificar, burlar, destruir consciências das crianças e jovens, fazer alianças com terroristas narcotraficantes e fraudar eleições para se perpetuar no poder é fichinha para eles. Aliás, é obrigatório. Hoje temos internet e livros que nos informam e nos auxiliam na busca da verdade. Apesar dos pesares e da censura em geral, ainda desfrutamos de uma larga margem de liberdade que nos permitem entrar nas disputas dos discursos políticos. Então, imaginar, medir e discernir a razoabilidade entre os diversos discursos retóricos através do processo dialético. Não tem mais desculpa. Quem já cresceu e já consegue estabelecer razoavelmente um raciocínio com 2 neurônios e tem as mesmas coisas que eu tenho à sua disposição, que são liberdade, internet e livros, e mesmo assim permanece dizendo ostensivamente ele não, sem sequer estudar e pesquisar as causas do triste panorama do status quo brasileiro, então estamos diante de um verdadeiro caso clínico de burrice crônica, preguiça, maldade deliberada ou afetação de ignorância. Não raro, todas as alternativas somadas. Fenômenos como esse já virou até temáticas de estudos acadêmicos. Julgar o caráter e as intenções do Bolsonaro apenas nos termos de racista, machista, homofóbico e saudosista da ditadura é pobre por ser raso, burro por não se tratar disso e ter coisas mais relevantes e urgentes em jogo e desonesto por ser falso. Porém, essas palavras como racismo, machismo e homofobia surtem um impacto emocional nas pessoas que acabam por substituir os reais objetos em questão. Com a emoção à flor da pele, entram numa profunda histeria e alienação. A esquerda sempre usou e sempre soube explorar os sentimentos dos mais fracos. Sim, cair no papo furado dos movimentos de esquerda e se deixar inebriar por eles é um sinal de fraqueza. Com esta postura infantil, desonesta e maliciosa, correm o sério risco de terem que prestar contas dessa injustiça no plano da eternidade, pois o que está em jogo nesta eleição presidencial é muito mais do que as pessoas desprovidas da boa imaginação estão pensando. Metonimicamente falando, corrupção e ideologias matam pessoas. Quer correr esse risco? Com certeza, ele não, e nem eu. Se de repente as potestades e principados do mundo infernal se tornassem visíveis aos nossos olhos, certamente iríamos imediatamente e perplexos procurar a igreja mais próxima a fim de nos aproximarmos de Deus. Aliás, muitos ateus passam a acreditar em Deus e na salvação exclusiva que Jesus nos oferece somente depois de terem experienciado na pele a opressão demoníaca, que é uma realidade absolutamente inegável. Analogicamente, isto não é uma visão maniqueísta da minha parte, mas um dos motivos, e são vários, que explica em parte o porquê as pessoas têm essa birra infantil e não enxergam ou não querem enxergar os pontos positivos do Bolsonaro, de modo a bitolar apenas nas infâmias mentirosas que imputam sobre ele, é o fato de não terem consciência e não enxergarem quem são os verdadeiros vilões e inimigos do Brasil, e suas implicações desastrosas. Só então, por consequência lógica, irão perceber que o único que realmente luta contra essa porcaria toda e realmente tem chances de vencer essa máquina corrupta, criminosa e porca é Jair Messias Bolsonaro.
e com o forte apoio daqueles que ainda preservam o bom senso, coerência e dignidade. Às vezes, observar e reconhecer o mal é uma boa maneira para se perceber o bem. Se você não sabe o mal que é o Foro de São Paulo e por quem foi criado, se você não sabe o que é comissão trilateral, se você não sabe o tamanho das atrocidades assassinas que o comunismo fez ao longo da história e continua fazendo, se você não sabe conceituar corretamente as correntes de pensamentos articulando estas com a massa orgânica dos interesses dos agentes, se você não sabe a diferença entre intervenção e ditadura militar, se você não sabe o que é estratégia das tesouras, e se nem mesmo está entendendo o que estou querendo sugerir com isto tudo, e mesmo assim continua dizendo ele não, então, meu amigo, está na hora de você fazer um profundo exame de consciência, ou quem sabe, receber um belo espancamento pedagógico. Se mesmo assim não quiserem reconhecer tudo isso, não tem problema. Podem continuar com essa campanha do ele não. E por 3 razões. Primeiro, não irão convencer ninguém a deixar de votar no Bolsonaro. Segundo, isso fortalece ainda mais a campanha dele. Terceiro, não menos importante, a fábrica de memes que isso produz nas redes. Daniela Mercury que o diga. Hoje, mesmo que você discorde, o Bolsonaro e sua família pagam um preço alto por lutarem pelo futuro do Brasil. Ser acusado injustamente de maneira maquiavélica e de ter que ficar anos dando explicações por coisas que não foram e não são suas reais intenções é terrível. Soma-se a isso ter que parar no hospital por ter enfiado 12 centímetros de uma faca em sua barriga. Isso é apenas uma parcela da história. E sempre quando você o julga com base somente no que os ignorantes e canais de esquerda dizem e sem critérios sólidos, você está contribuindo de maneira direta ou indireta para o sofrimento de um homem que só quer o bem para o seu país. Injustiçaram o Enéas, mas esse triste episódio se deu num período hegemônico da esquerda. Hoje essa hegemonia está acabando e eles estão desesperados, pois sabem que essa brincadeira assassina irá acabar.